Obrigado, Felipe, todo o time aí da ZUP, Ale, pelo convite. Choveu um pouco no molhado, mas, obviamente, eu vou representar aqui muita gente da Vivo contando uma história que tem a ver com transformação de uma grande empresa, assim como muitos de vocês aqui trabalham em grandes empresas. Acho que dá para dizer que ela começou como uma transformação digital há alguns anos, e é parte do que eu quero falar hoje, compartilhar. E nós já estamos numa fase agora que começa a tocar em desenvolvimento, criação de negócios, criação de valor, além do core, que é o momento que a gente está passando e, obviamente, tem os seus desafios também e as suas características. Tem alguns slides, gente, mas é para dar uma visão mais geral do que a gente está fazendo. Mas a ideia depois é a gente fazer um bate-papo e tentar aprofundar nos pontos que forem de maior interesse aí de vocês. Tá? Eu acho que a Vivo, não preciso apresentar, mas é empresa de telecomunicações aqui no Brasil, faz parte do Grupo Telefônica, que é um grupo espanhol, está presente em alguns países, entre eles Brasil, e hoje o Brasil é uma das principais operações. Tá? E nos últimos anos está tendo um esforço muito grande da empresa em se aproximar do mercado, mas também achar novas vias de crescimento. E nesse processo a gente entendeu que o nosso propósito, e se muitos aí já passaram por esse debate, essa discussão, o propósito ele tem que emergir da organização, não é algo que dá para a gente impor. A gente entendeu que o nosso propósito é digitalizar para aproximar. E a gente faz isso em várias camadas, né? Desde a infraestrutura, que é core, vai continuar sendo core, então a gente permitir a conectividade, seja ela fixa, seja ela móvel, passando por toda a nossa capacidade de atendimento, de contato com o cliente e chegando até o nosso contato através do digital, que esse tem sido a grande mudança para a gente nos últimos anos. Tá? O que eu vou falar tem a ver, obviamente, muito com o Brasil, pelas características. O foco aqui dessa apresentação é mais no B2C, são negócios para o usuário final, mas pensem que tudo que a gente está discutindo aqui está acontecendo também no B2B. Tá? Então, se alguém aqui, por algum acaso, tem qualquer contato com a Vivo como fornecedora em algum lugar, talvez já tenha tido esse entendimento de que a gente já evoluiu muito. E, além de estar oferecendo serviços de conectividade no B2B, também já oferece, já tem soluções muito mais completas, obviamente com parceiros, algumas próprias, mas muitas com parceiros, para as empresas que são da nossa base. Né? Então, saindo do core, passando por cloud, por cibersegurança, IoT e outros tipos. Quando a gente fala para consumer, o primeiro passo que a gente teve que fazer foi entender a realidade do Brasil. Então, a população brasileira, em geral, é altamente conectada. Inclusive, quando a gente compara com as operações de outros mercados, isso é super interessante, porque claramente o brasileiro tem uma facilidade, uma abertura maior à digitalização, para o bem e para o mal, tá? Pelo que a gente nota. Porque quando a gente compara com operações na Europa, por exemplo, dá para ver que lá o usuário, em geral, é muito mais preocupado com dados pessoais, confidencialidade, etc., do que aqui no Brasil. Então, a gente tem um país que é altamente digitalizado, mas um país que ainda tem muitos desafios em várias áreas. Então, educação e saúde são alguns, vocês conhecem tantos outros áreas aí onde tem. Então, a nossa visão foi usar a nossa infraestrutura, vamos chamar os nossos ativos da empresa, como ponto de partida para a gente desenvolver negócios e ampliar a atuação da Vivo em áreas que tanto entreguem valor para a sociedade, entreguem valor para os nossos clientes e que também fazem uso desses ativos. Esses são dados que vocês podem ver, a base de clientes, obviamente, é bastante grande. A gente tem, hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 24 milhões de home pass, que se chama em telecom, tá? Mas seriam domicílios ou empresas que podem ter acesso à fibra, né, a conectividade de fibra, e esse número vai crescer bastante ainda nos próximos anos. Uma capilaridade de lojas também bastante grande. E aí, talvez os dois pontos que eu acho que são os principais, na minha visão, que fazem com que a gente, de fato, comece a ter uma plataforma de negócios digitais e que a gente tenha essa capacidade, que são tanto os nossos canais digitais. O App Vivo hoje é o melhor exemplo, que é o app de relacionamento da Vivo com os seus clientes, que já está passando de 22 milhões de MAU. E também o que a gente chama internamente de quarta plataforma,
que seria o nosso stack de dados. E esse é um ponto que, primeiro, não se constrói de uma hora para outra. Então, o que eu estou falando aqui, acho que o próprio time da Zup, que já acompanha e é parceiro da Vivo já há alguns anos, sabe o quanto que a Vivo vem investindo nessa área. Para vocês entenderem, telcos, assim como talvez outros negócios, não só têm muitos legados, mas são legados que vieram de muitas empresas separadas. A Vivo hoje ela não é uma empresa, na realidade ela foi somando várias empresas ao longo do tempo. Então, se alguém aqui lembrar, tem muita gente jovem, mas aqueles que não são tão jovens vão lembrar da Telesp Celular, da Telebahia, Telemig, CRT, para quem é do Sul. Essas empresas todas, quando elas foram se juntando, pensem que cada uma delas tinha o seu billing, cada uma delas tinha o seu CRM, cada uma delas tinha o seu OSS, seu BSS. Esse negócio todo foi virando, ao longo do tempo, uma colcha de retalhos. E não é fácil você desligar um sistema desses para ligar outro. Então, muitas vezes, a solução era eu crio uma camada que conecta esses sistemas e eu vou criando camadas. O que a gente chama aqui de quarta plataforma, no fundo, ele essa stack que foi sendo desenvolvida nos últimos anos e que agora, nos últimos 2 anos, está, assim, já trazendo valor, onde a gente consegue ter uma visão dos nossos clientes, independente dos produtos e dos serviços que eles tenham lá dentro. E o mais importante, ela já foi construída de uma forma APIficada. A gente já conseguiu tirar valor dessas implementações, porque a gente tinha como falar com o cliente, sabendo quem era o cliente, onde ele estava e o que isso pode representar em termos de contato, em termos de jornada. Tá? E aí, obviamente, marca e etc. Então, por que eu estava comentando tudo isso sobre dados e canais digitais? O ponto de partida para a gente, a criação desse ecossistema, ele parte de algumas premissas como essas, de utilizar os ativos, utilizar o que a gente tem de forte para poder desenvolver novos negócios, mas também algumas premissas de negócio. Né? Por que a gente entende que a gente consegue ou tem potencial para criar negócios que vão gerar mais valor a partir desse ecossistema? Então, para dar um exemplo concreto, se a gente acredita e entende que os nossos canais digitais funcionam e que a gente tem dados que a gente pode utilizar para fazer uma melhor conversa com esse cliente, a gente vai melhorar a conversão e a gente vai ter um CAC melhor. Então, assim, não é novidade para ninguém. Se algum de nós aqui abrir uma startup hoje, principalmente para B2C, for comprar mídia online, nós vamos ter mais ou menos o mesmo CAC aí do mercado. Não tem muito para onde fugir, não tem muito milagre, e a gente sabe que hoje é alto. O que a gente está conseguindo, eu vou mostrar alguns exemplos depois, é reduzir significativamente esse CAC utilizando os nossos canais digitais. Talvez para muitos de vocês vão dizer isso é óbvio. Para quem conhece ou já conviveu com o telecom no passado, e, de novo, o pessoal da Zup passou por isso junto com a gente há alguns anos, num produto que a gente tem em parceria já há algum tempo, não era normal em telecom. A gente acabava se apoiando muito nos nossos canais tradicionais, que eles são importantes, mas cada canal tem o seu papel. Então, a gente se apoiava muito no canal Lojas, se apoiava muito em SMS, se apoiava muito naquilo que tinha à disposição para utilizar. Eles continuam sendo usados, mas agora a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e de uma maneira consistente ao longo da jornada e ao longo das conversas com os nossos clientes. E aí, sim, decidimos seguir por algumas verticais e começar a desenvolver alguns negócios em áreas que não são áreas do core da Vivo. Tá? Só para trazer alguns exemplos para vocês, uma dessas áreas é saúde. A tese aqui não é que a gente vá operar no mercado de saúde, então a gente não vai competir diretamente com nenhum player, nossa ideia não é ser nenhum hospital, nenhuma clínica, nem nada disso. E a gente também não vai atuar no mercado de saúde suplementar, que é um mercado, obviamente, que já tem a sua estrutura, tem os seus players. Aqui a gente atua como plataforma, aproximando e conectando usuários que não têm plano de saúde, que hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 75% da população não tem planos de saúde privados, ou seja, está fora da saúde suplementar, e muitas dessas pessoas têm dinheiro, têm capacidade de pagar por algum procedimento médico para que possa acelerar, eventualmente, algum procedimento ou algum exame que tenham que fazer e que, na rede pública, no SUS, talvez vai demorar mais. Então, esse tipo de solução, o que a gente está trazendo é fazer com que o cliente possa, o usuário, consiga ter acesso a serviços de qualidade mais rápido e a um preço justo, um preço competitivo. Então, uma outra área que a gente entrou é educação.
A gente está usando N ferramentas de inovação aqui. Tá? A gente, no primeiro caso, fez M&A. Então, a gente começou com um desenvolvimento desse negócio, dessa plataforma, em parceria com uma empresa, e depois a gente adquiriu a startup e internalizou esse negócio. No caso do Vivae, que é a nossa iniciativa em saúde, é uma JV com a Anima, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil, e é basicamente uma startup em educação. Aqui o foco é oferecer conteúdo, cursos para ajudar jovens. Não é uma plataforma de curso superior, mas para ajudar jovens a se prepararem para o mercado de trabalho e que não têm, eventualmente, possibilidade de cursar a nível superior, mas que, ao mesmo tempo, precisam desenvolver algum skill ou ter alguma habilidade adicional, e isso é o que vai fazer a diferença para esse jovem conseguir ter acesso ao mercado de trabalho. Outra área super relevante para a gente é serviços financeiros. E aí, apesar da ordem aqui, para ser justo, essa foi a primeira iniciativa que a gente teve de incubação de novos negócios, tá? Que é crédito. E ela tem uma proximidade muito grande do Core por 2 motivos. Tá? Ela foi a nossa primeira tese em relação ao uso de dados da nossa base para desenvolvimento de um produto. Eu já explico como. E o segundo ponto, ele é um habilitador de outros negócios. Então, naturalmente, a gente podendo conceder crédito para a nossa base de clientes, a gente aumenta a chance de nossos clientes comprarem, eventualmente, algum dispositivo, um smartphone nas lojas, ou terem acesso a algum serviço de mais alto valor que a Vivo está vendendo. Tá? Em relação ao uso de dados, qual é a tese do Vivo Money? Vivo Money, resumidamente, é uma plataforma de crédito livre, tá? De crédito pessoal. A gente usa os dados dos clientes da operadora, obviamente de forma confidencial, tudo racheado, sem abrir nenhuma informação, mas a gente cria um score para cada cliente baseado nos dados que a gente tem dentro da operadora, que são dados que normalmente os bancos ou mesmo um Serasa ou uma Boa Vista não têm. Então, dados realmente de telecom relacionados àquele cliente. E com isso a gente consegue criar um diferencial no KS, no entendimento da probabilidade de default daquele cliente. Eventualmente, um cliente que é do Itaú, do Santander, do Bradesco, esses bancos vão conhecer, obviamente, muito bem, mas todos os outros que não são clientes dos bancos, a gente consegue ter um perfil de crédito, um score melhor do que a média que a gente encontra quando simplesmente compra um score no mercado. Então, o produto hoje já tem 2 anos e agora, eu digo agora, mas os últimos 6 meses é que a gente, com o score já mais maduro, a gente começou a acelerar, por isso que a gente já está agora somando mais de 250 milhões de crédito concedidos. Então, uma outra área para a gente é entretenimento. Aqui no Brasil, naturalmente, a gente não pode produzir, distribuir conteúdo, então, quando a gente fala de entretenimento, no nosso caso, é principalmente distribuição, mas essa vertical ela é importante, que ela reforça o ponto que eu comentei no início, também foi uma das primeiras que a gente começou a desenvolver, em relação a CAC e aquisição de clientes. Tá? Hoje a gente já tem mais de 2 milhões de clientes da Vivo pagando por serviços como Netflix, Disney, HBO Max e todos os serviços de streaming de vídeo que vocês conhecem, pela fatura, através do nosso billing, através do nosso processo de pagamento. Mas o mais interessante é que mais de 50% de todas as vendas que a gente fez destes serviços, das assinaturas, foram feitas pelo app Vivo, por dentro do nosso canal digital. Então, diferente talvez do que possa ter acontecido no passado, aqui a gente conseguiu fazer jornadas totalmente digitais, nas quais a gente trouxe o cliente, apresentou para ele um produto que era relevante e era importante para ele, e ele assinou, ou ela, através dos nossos canais. E aí vocês podem imaginar que o CAC tende a 0 quando a gente está trabalhando com os canais próprios. Naturalmente, tem também algum investimento externo, mas principalmente aqui falando de canais próprios. Tá? E aí reforça a nossa tese de ecossistema. Quanto mais pessoas têm outros serviços no parque, naturalmente, a gente vai ter clientes mais engajados e um menor churn ao longo do tempo. Depois a gente pode falar um pouco da dinâmica dessa criação de novos negócios. Naturalmente, cada vertical, negócio, tem o seu momento, o seu nível de maturidade. A gente, a todo momento, está criando e entrando em áreas novas. Uma das áreas que a gente está entrando agora, nos últimos meses, eu vou dizer um ano para cá, mas que agora que está começando a tomar maturidade, é casa inteligente. Então, aqui a tese é, a partir da conectividade, a partir da primeira entrada, vamos dizer, que a gente tem no domicílio, na residência, a gente começar a oferecer outros serviços e outras soluções para esses clientes.
Naturalmente, a casa conectada, vamos dizer, é o primeiro passo. Então, a gente chega com a fibra, que hoje é a melhor tecnologia que a gente tem para oferecer banda larga de qualidade na casa dos nossos clientes. A gente oferece também uma oferta de Wi-Fi, e hoje a gente tem 2 modelos, pode ser um ponto Wi-Fi alugado ou a gente pode vender dispositivos, tanto próprios como de terceiros, para fazer essa rede Wi-Fi. E nós passamos a oferecer aqui em São Paulo soluções de automação, que vão desde iluminação, porta, fechadura eletrônica, câmera, sensores, uma série de dispositivos que ajudam a fazer, e se alguém já cotou, já foi atrás, depois pode entrar em contato com a gente, é um preço muito mais acessível do que são as soluções tradicionais de automação, porque a gente partiu de um modelo baseado em plataformas abertas e equipamentos de mercado que reduzem bastante o custo. Então, esse é mais uma das frentes que a gente está desenvolvendo. Tudo que eu contei até agora, gente, é desenvolvimento de negócios a partir das fortalezas do core. A gente está, de fato, gerando resultado através desses negócios, né? Seja uma receita direta, que está vindo a mais, ou gerando mais engajamento na base com os nossos clientes. Mas a gente também aposta muito e acredita muito no relacionamento com o mercado de startups e com o segmento de inovação aberta. Tá? A Vivo tem já há muitos anos, aqui no Brasil, como parte do Grupo Telefônica, a iniciativa de inovação aberta, que é chamada de Wayra, que é a nossa aceleradora. Inicialmente era uma aceleradora, depois virou o nosso hub de inovação aberta aqui no Brasil. A Wayra continua investindo em empresas, startups early stage, round seed ou pré-seed. Mas no ano passado, para poder fortalecer e acelerar esse movimento de criação do ecossistema, a gente lançou um novo fundo, chama Vivo Ventures, que é um fundo de 320 milhões de reais para investir em startups nessas verticais que eu comentei antes, mais algumas frentes de tecnologia que estejam em Série A ou Série B. Então é mais ou menos esse o foco, o cheque que a gente está focando. Então a gente já fez 3 investimentos, aqui está até o último, foi muito recente, a gente não atualizou, na Clave, que é uma startup de Open Finance, para reforçar o nosso ecossistema de serviços financeiros, a Clube, que é de consórcio digital, e mais recentemente a gente investiu na Digibi, que é uma empresa que entrega soluções, APIs e conectores baseado em low-code. Já estamos fazendo uma POC com eles, eu acho que alguns de vocês talvez devam conhecer, mas eles têm soluções que funcionam muito bem, principalmente empresas como a nossa, que têm legados tão grandes. Era isso de apresentação. Obrigado. Rodrigo, é interessantíssimo quando você fala sobre essa versatilidade de uma empresa de telecom, que é tipo, né, quem que vive aqui sem internet, né? E quando a gente olha a Vivo e até outras grandes do mercado, tanto do Brasil quanto do mundo, essa transformação do processo, né? Eu tenho a teoria que todas as empresas vão ser empresas de tecnologia fornecendo algum tipo de serviço. Uma das perguntas, está vindo bastante coisa aqui, mas que eu acho que é muito conectada, pensando nesses centros de ecossistemas, que eu vou falar centros, porque são vários verticais. Como é que vocês conseguem ver o que é mais promissor nesse caminho, né? Você trouxe um pouco ali relacionado à saúde, relacionado a serviços financeiros, enfim. Até a Maria Helena faz essa pergunta aqui. Na jornada dessa realidade de uma empresa de comunicações, de telecomunicações, para uma jornada de centralidade do cliente, o que vocês enxergam assim de mais promissor? Bom, primeiro, acho que para pegar um gancho no teu primeiro comentário, lógico, aqui nós estamos falando da visão de criação de ecossistema, de expansão para além do core, mas o core continua sendo e vai continuar sendo o core. Então, a Vivo investe há anos já muito em infraestrutura e vai continuar investindo em infraestrutura, justamente pelo que você falou. A gente assume que temos que partir de uma
conectividade de alta qualidade e naturalmente, com o maior footprint, né, com a maior cobertura possível no Brasil. Por isso que a gente vem investindo, a Vivo talvez tenha sido uma das primeiras a começar a investir em fibra, começou aqui por São Paulo. Fibra que a gente chama quando você leva a fibra até o domicílio, tá? Aqui em telecom é o famoso FTTH, que é o Fiber to the Home, né? Porque fibra já se usa há muito tempo e de diferentes maneiras nas redes, mas a fibra que a gente vende hoje, que é o produto principal, que é chegar até a casa do cliente, a Vivo foi uma das primeiras a investir e continua investindo muito. O número de homes passed que eu comentei, que é de 24 milhões, vai aumentar bastante ainda nos próximos anos, com N iniciativas que a gente tem. Isso requer investimento. Então, isso continua sendo o core. A visão é um pouco do que você falou. A gente talvez entende que a nossa relação com o usuário ela vai além do core. O nosso cliente ele tem outras necessidades, onde a gente pode também ter algum direito e capacidade, potencial para apoiar e ajudar nesse desafio. Como é que a gente faz o processo hoje, tá? E aí falando um pouco, não sei se a pergunta era exatamente essa, mas assim, potencial, nós estamos lidando com novos negócios, tá? Então, alguns a gente só descobre depois se tem ou não tem. Então, a gente tem algumas premissas, a gente aposta em algumas frentes. Talvez eu não tenha mostrado aqui, mas naturalmente vocês podem imaginar que tem coisas que a gente testou que não deram certo. Tem coisas que a gente mudou no meio do caminho. Aquela solução de saúde que eu mostrei, agora nós vamos começar a escalar, mas a gente, há um ano atrás, estava com um modelo que deu errado. Tá? A gente teve que matar o negócio. Começou ele de novo num outro formato, não era esse formato que eu mostrei hoje. Hoje é fácil falar depois que deu certo, né? Mas a gente aprendeu que esse é o que funciona, e agora que a gente viu que o produto está adequado ao público e ao que a gente esperava, nós vamos começar a escalar ele. Então, o que a gente tenta buscar para aumentar a chance de dar certo? Primeiro, produtos que sejam escaláveis, que tenham tamanho e escala nacional. Para aproveitar o potencial de uma empresa que já tem uma cobertura nacional, tem que ser algo que seja também nacional, escalável. E o escalável aqui, às vezes, pode ser... todos os negócios que a gente olha sempre tem alguma presença no digital, mas não precisa ser exclusivamente no digital. Acho que esse é o ponto importante. Ele tem que poder aproveitar a escala que a Vivo tem. Então, às vezes, aparecem ideias ou oportunidades de negócios, mas que são muito pequenos, ou muito regionalizados, ou muito nichados, a gente acaba tirando. O segundo ponto é o quanto que esses negócios ou essas áreas podem se beneficiar daqueles ativos que eu coloquei no início. Às vezes tem áreas que não vão ter. Saúde parece muito distante, talvez olhando numa primeira vista, mas aquele modelo que a gente tem hoje do Vida V, no fundo, ele é um modelo de plataforma digital. O tema que a gente está abordando ali é saúde, mas nós estamos falando de uma plataforma digital, nós estamos conectando usuários, e ali não falei, mas podem ser tanto clientes vivo como clientes não vivo, a uma rede de mais de 5 mil clínicas, laboratórios, etc., que é uma plataforma que conecta e faz a conexão entre as duas pontas. Essa jornada é uma jornada não só de decisão de em que áreas vamos entrar, mas é de como que a empresa se organiza, se prepara e começa a atuar para esses novos negócios. Lógico, você não muda o core de uma hora para outra, então a empresa inteira está nesse processo de transformação, mas quando a gente foi discutir essa metodologia, essa forma de criar novos negócios, a gente aprendeu que tinha que fazer de um jeito diferente. Não adiantava a gente fazer do jeito antigo, ou mesmo que a gente estivesse com o melhor pitch, a melhor ideia, o melhor vertical, e tinha o risco da gente jogar dinheiro fora e não dar certo. Tá? Tem mais uma pergunta aqui até da Maria Helena, ela fala assim, de um lado, a Vivo tem o Aira, tem o Vivo Ventures, e do outro lado, a Vivo investe em iniciativas como o Vivo Easy, né? O Vivo Easy foi um produto aqui que a gente tem muito orgulho. Eu sempre falo, tá usando o Vivo Easy? Tá trabalhando. Eu sou cliente. Sou cliente. Qual que é a estratégia de modelo de incubação de novos negócios dentro da Vivo? E como dar essa liberdade para testar mais, mantendo essa visão alinhada? Eu sempre brinco, né, gente? No PowerPoint tudo é bonito, parece que foi tudo minimamente pensado, planejado, e vida real, estratégia também é uma construção. Né? Tem coisas que a gente tem uma visão, mas tem partes das decisões que a gente vai tomando conforme a gente vai evoluindo no negócio.
Mas, dado a visão que a gente tinha já há alguns anos de ecossistema digital, de criação de negócios além do core, a gente foi testando e definindo algumas premissas para aí sim criar a estratégia, criar a direção do negócio. E uma delas foi tentar fazer esses negócios o mais fora do core possível, dentro de uma grande organização, até o limite que a gente não deixasse de aproveitar o que tem de bom na grande organização. Que a frase é bonita, mas é super difícil de fazer. Então, na prática, o que a gente fez? Falando de organização, todos esses negócios aqui têm um dono. Tem que ter um responsável, tem que ter alguém liderando e com a responsabilidade por aquele negócio. Ah, mas vocês não têm, sei lá, não é empresa separada, não tem um P&L. Não tem um CNPJ apartado necessariamente, mas para todos a gente fez BP, fez um P&L gerencial, e a pessoa tem que buscar o resultado daquilo ali. O segundo ponto é tecnologia, que sempre foi uma das nossas grandes dores. Tá? Então, aí tem o lado bom, talvez, de serem negócios fora do core. A gente teve mais liberdade para desenvolver fora. Então, a premissa, no início, foi tudo fora. A gente tentou minimizar a dependência vamos chamar da conexão com a área de tecnologia em duas pontas, tá? Que era dados, ou seja, como é que a gente conecta as aplicações, né, o negócio novo na base de dados do core dentro do que, obviamente, a LGPD permite, dos aceitos do cliente, mas que a gente possa ter algum ganho com isso. Então, eu quero fazer uma campanha de aquisição para um negócio novo. Se eu consigo ter uma segmentação a partir da base do core que aumenta a chance, eu tenho que poder fazer. E o segundo ponto de contato era o billing, né? Na realidade, como cobrar. Então, aí a gente já tinha uma plataforma apartada do core, que é uma plataforma só para serviços de terceiros, não de telco, e a gente fez ali, super simples. Então, tendo uma gestão separada, princípios de desenvolvimento de tecnologia num primeiro momento, tá? Mais independentes, e aí, finalmente, recurso, que é um ponto que, às vezes, grandes empresas sofrem, né? Eu quero começar um negócio novo, tenho uma aprovação para fazer os 6 primeiros meses, mas depois muda o orçamento, alguém faz uma revisão e tal, acabou o dinheiro. Eu falei, mano, mas como assim acabou o dinheiro? Estou no meio do projeto, né? Eu não posso, vai matar o negócio. Então, isso é uma coisa. E aí, assim, tudo isso, honestamente, só acontece se tiver um bom sponsor, que tem que ser o CEO, tá? Assim, se não tiver alguém, ou o CEO, ou alguém que tenha um mandato para poder manter esses combinados durante um período de tempo mais longo, é natural que vai cair no meio do caminho. Tá? Não se sustenta, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, ó, que é a do Felipe. Qual é a estratégia de monetização desses 24 petabytes de dados? Vocês podem oferecer ao mercado, por exemplo, um histórico de navegação, de localização dos clientes vivo, com consentimento, né? A gente falou bastante de LGPD, ou apenas usam internamente para os negócios que você comentou, né? Como uma análise de crédito, Vivo Money, por exemplo. Eu acho que aqui o ponto, o Rodrigo, é muito no sentido assim, como é que vocês pensam nesse sentido de monetização disso? Tá bom. Os dados, a gente trata muito sério os dados dos clientes. Então, eu não sei dizer se a Vivo foi a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, mas, sem dúvida, foi uma das primeiras empresas a implementar, quando surgiu a discussão da LGPD lá atrás, todas as normas e assim, a gente tem... Hoje é um tema... Sempre foi, mas, obviamente, com a legislação mais clara, é um tema muito sério. Então, nenhum dado é individualizado, né? Obviamente, em alguma camada do sistema ele existe, mas nenhum dado é usado de forma individualizada. Tá? Então, nem a gente tem acesso e não pode ter acesso a isso. Então, por mais que em algum lugar na nossa infra de rede está lá aparecendo que o seu IP navegou daqui para lá e etc., você só vai ter acesso a isso com mandato judicial e olhe lá. Então, assim, a primeira resposta é não comercializamos os dados dos clientes e, na realidade, nem usamos eles internamente desta forma. O que é possível fazer e aonde que a gente vai? Então, alguns exemplos que eu trouxe. Primeiro, respeitando o opt-in do cliente,
A gente, sim, em alguns momentos, pode usar os dados de forma agregada para poder recomendar produtos e serviços, assim como acontece em outros negócios. O exemplo do Vivo Money é um dos exemplos que a gente traz porque ele começou a ser utilizado e é em benefício do cliente. Então, no momento que eu dou o opt-in, quando é que eu dou o opt-in, né, no caso do Money? No momento que eu vou solicitar uma proposta de crédito, ou seja, eu estou querendo solicitar crédito para mim, eu dou esse opt-in. Esse opt-in autoriza a Vivo a utilizar os dados dentro de um score. E, na realidade, a única coisa que ele faz é devolver dizendo o seguinte, para este perfil, eu tenho um score aqui, XPTO. E isso é em benefício do cliente, porque a gente entende que, com o conhecimento que a gente tem de algumas dessas variáveis, a gente consegue saber melhor se aquele cliente é um cliente que tem mais chance ou menos chance de ser inadimplente ou adimplente. Que, se você não tem informação, na dúvida, você não vai dar o crédito. O que tem de iniciativas que eu acho que podem endereçar a resposta, e que é um tema que ele é relativamente recente, é uma iniciativa chamada Open Gateway. Depois, eu não comentei, gente, mas, obviamente, quem quiser explorar mais temas, estou à disposição depois, vocês ou manda via Zup ou direto a gente endereça, ou que não for comigo diretamente eu encaminho. Tá? Mas a Telefônica está encabeçando, inclusive lá fora, na Europa, através do GSMA. O GSMA é a organização que regula todos os padrões e o que é feito em termos de telecomunicações no mundo. Está encabeçando um movimento, vamos chamar assim, mas que no final vai virar, está virando, já tem um produto que nós vamos lançar aqui no Brasil que chama Open Gateway. Basicamente, o que é isso? São APIs padrão que as operadoras vão disponibilizar para clientes corporativos. E estes clientes corporativos aí sim contratam serviços que podem dar algumas dessas informações, de novo, respeitando tudo que se pode e também de uma maneira não individualizada. Então, são APIs que podem ajudar, por exemplo, a validar, é um tema talvez que vai pegar mais em telecom, mas que alguns clientes, como, por exemplo, bancos, podem ter interesse. Entender se foi feito um SIM swap, que a gente chama. Né? Teve uma troca de chip antes daquele aparelho solicitar aquele token, por exemplo, aquele OTP. Isso é uma medida de segurança, porque hoje, vocês sabem, tem muito roubo de celular, fraude, etc., sequestro, etc. Eu posso ter recém feito uma troca, tirei o SIM card de um celular, coloquei no outro celular. Isso é uma informação que a gente tem e a gente pode disponibilizar ela. O banco, de repente, recebeu uma solicitação de troca de senha, eu preciso garantir que quem está, ou minimizar, né, o risco de não ser outra pessoa e ser de fato quem está pedindo aquela senha. Então, o Open Gateway ele é uma iniciativa deste tipo. Então, esse é o tipo de monetização que a gente enxerga nunca de forma individualizada ou pensando nos clientes, mas pensando em que usos e casos de uso a gente pode ter a partir da base de dados. É uma analogia do próprio Open Banking, né? Muito parecido. A diferença só aqui é que a gente tem que... No caso do Open Banking, a gente tem o Banco Central como regulador e definindo os padrões. Aqui ele é quase uma... Não é bem autorregulação, porque não é o melhor nome, mas ele é um padrão definido pela indústria, que as operadoras desenvolvem as APIs neste padrão e, obviamente, para poder facilitar a venda para o cliente final. Legal. Dá tempo para uma mais? Tá. O Bruno Vieira perguntou assim, com essa coisa dos focos de centro de inovação, da Vivo e tal, a Vivo olha mais para a tecnologia ou para o negócio quando vocês fazem esses processos de aquisição ou de JVs? E quanto o modelo digital influenciou nesse sentido? Vamos lá, são então duas perguntas. A primeira, bem direto, a gente olha hoje mais para negócio. Muitos devem conhecer aquele frame de inovação que você tem, P&D, inovação aberta, incubação, honestamente, P&D hoje para novos negócios é um dos que a gente menos usa, porque não é o nosso DNA e é um modelo diferente de negócio. Então, a gente olha muito para a inovação de modelos de negócio, naturalmente, essa decisão acaba pesando mais. O que não quer dizer que a gente não olha para tecnologia. Obviamente, um dos critérios que a gente usou na compra daquela startup que eu comentei é porque ela tinha uma plataforma digital leve, obviamente passou por due diligence técnica, a gente viu e, cara, funciona, muito boa, mas não foi a razão principal da contratação.
Se o digital influencia, totalmente. Tá? Eu acho que isso é um ponto que a organização como um todo está amadurecendo, já amadureceu bastante, está entendendo. Tudo bem, eu tenho que ter a tecnologia, eu tenho que ter a infra, eu tenho que ter, eventualmente, os parceiros corretos para trabalhar, mas também a organização tem que estar preparada para isso. Né? Eu consegui entender que eu preciso testar mais, errar antes, errar rápido e depois, sim, quando eu tiver um pouco mais de segurança, apostar mais no negócio. Tem que ter mais flexibilidade, mais jogo de cintura, aceitar que, eventualmente, é melhor eu desenvolver um sistema desacoplado do que eu tentar ficar dando martelada no meu sistema legado, que, cara, vai custar caro e não vai entregar o que a gente precisa. Então, eu acho que aí o digital influencia muito. Não sei se foi a tua pergunta, Bruno, senão depois a gente bate um papo. Ótimo. Ai, não posso ficar aqui mais tempo? Não, vocês sabem que eu adoro microfone, né? Posso? Jura? Tem mais uma aqui, então. Vamos lá, ó, tá vendo? Eles deixaram, era deixa. Ó, o Alexandre Frazão perguntou o seguinte: no cenário atual de mercado de capital, como a Vivo Ventures pretende se posicionar? Que critérios de avaliação de investida são fundamentais ou circunstanciais para avaliar um deal? É meio que em linha com o que você já respondeu, né? Não sei se você quer complementar. Dá sim, porque ele é um tema... Falando especificamente de VC, né, de Venture Capital, está um momento... O pessoal gosta de usar aqueles termos bonitos, né? Está mais racional, né? Então, assim, secou a fonte de muitos fundos, a galera deu uma diminuída, os múltiplos das startups diminuíram muito, mas a consequência é que também reduziu muito o número de deals no início do ano. Vivo Ventures é um CVC, então, assim, não é um IVC, ele não é um fundo que está buscando só rentabilidade, ele vai buscar também rentabilidade, faz parte das metas, mas ele busca também uma conexão com a corporação. Então, qual é a nossa visão hoje? Tá? Nós estamos correndo para tentar aproveitar as melhores oportunidades que tem no mercado, porque agora tem. Né? Então, como os fundos internacionais acabaram tirando um pouco o pé, tem muita empresa que estava contando com aquelas rodadas sequenciais e que está vendo que o runaway está mais curto e que precisa achar. Então, tem uma oportunidade. Quando eu falo oportunidade, não é pegar alguém no desespero, mas eu digo alguém que está com valuation, talvez, com espaço para negociação, então você consegue entrar a um múltiplo mais razoável, que para a gente, como é um fundo novo, é um fundo que está entrando agora, é importante, mas a gente está olhando dentro da estratégia da organização. Então, o que a gente está vendo agora é que não tem tanta abundância como tinha antes, até o ano passado, de deals, que o mercado estava mais aquecido, mas a gente tem encontrado boas oportunidades para fazer. Então, a percepção geral e nossa ali é de que é o que nós estamos tentando fazer, tentar aproveitar as melhores oportunidades de investimento agora, nesses próximos, talvez, 6 meses que ainda tenha, e provavelmente depois pode ser que o mercado comece a dar uma aquecida de novo e aí vai ficar mais caro. Sem dúvida. Gente, obrigada. Obrigada demais. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ale.